Nova doença misteriosa que afeta o cérebro aparece no Canadá. Cientistas estão alarmados e, detalhe, o Pentágono se prepara para um apocalipse zumbi. Eu sei que o título parece bastante sensacionalista, mas não é. Eu vim trazer aqui alguns fatos para vocês que justificam o porquê que o título é tão chamativo assim. Não se trata de um alarmismo barato, apenas eu quero compartilhar a informação com vocês que, inclusive, foi me indicado como tema pelos próprios inscritos do canal que nos comentários pediram para que eu abordasse essa nova doença que está surgindo no Canadá e que está deixando muitas pessoas da classe científica preocupadas. E detalhe, o Pentágono já está se preparando para um possível apocalipse zumbi. Mas isso seria possível? Fim dos tempos, Pentágono tem plano para apocalipse zumbi. Calma aí que eu já vou mostrar isso para vocês. Mas primeiro eu quero falar sobre a doença. Olha só, doença desconhecida atinge 40 pessoas no Canadá. Pesquisadores ainda não sabem se a doença é uma variante de uma condição neurológica conhecida ou se é uma doença nova. Veja bem, essa matéria é do dia 3/4/2021. O Canadá reportou mais de 40 casos de pessoas com uma doença cerebral desconhecida em New Brunswick, acho que é assim que pronuncia, Brunswick. As pessoas apresentaram sintomas como mudanças de comportamento, alucinações e dores no corpo. Em uma coletiva de imprensa, a doutora Jennifer Russell, diretora médica de saúde da província, afirmou que a condição é muito provavelmente uma nova doença, ou seja, não é uma variante de uma doença que já existe. Há meses atrás, surgiu nos Estados Unidos, em moradores de rua, uma doença muito semelhante, que causava alguns sintomas um pouco diferentes. Causava ali diversas dores no corpo, teve um morador de rua que ficou completamente paralisado, ele não conseguia se mexer, e alguns comportamentos estranhos. Esses comportamentos não foram relatados. Olha só que interessante, essa matéria aqui é do canal Tech. Órgão de saúde dos Estados Unidos tem um manual de sobrevivência a apocalipse zumbi. Olha a data dessa matéria, 18 de março de 2021. Se você não é consumidor assíduo de filmes e séries sobre zumbis, pelo menos já ouviu falar dessas criaturas tão aterrorizantes da cultura popular. E é muito provável que já tenha pensado em como reagiria no meio de um ataque zumbi. Confere? Bom, eu acredito que todo mundo que já assistiu The Walking Dead aí já deve ter parado para pensar na possibilidade daquilo ser real, né? Daquilo provavelmente acontecer. O lado bom é que zumbis são cientificamente impossíveis de existir. Há uma controvérsia aqui, tá? Há uma controvérsia no sentido de análises clínicas e científicas sobre a questão. Há um grupo de cientistas, inclusive eu já abordei isso aqui no canal, que abordam com evidências científicas, com testes empíricos, da possibilidade de haver uma mutação de algum vírus, algum patógeno que possa transformar pessoas em zumbis. Tem uma espécie de bactéria, uma coisa do tipo aí, que a princípio só entra em ratos, que ela transforma completamente o rato. A bactéria praticamente toma conta do cérebro do rato e conduz o rato a fazer o que ela quer. Olha que bagulho doido. E aí, a preocupação dos cientistas é porque existe uma semelhança genética muito próxima entre os ratos, os camundongos e os seres humanos. Não é à toa que os ratos são as cobaias de laboratório para se testar remédio, se testar vacina, etc e tal, para depois ser aplicado em humanos. Essa é uma preocupação, tá? Algo que, inclusive, já ressaltamos aqui no canal Tech. Mesmo assim, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, CDC, Agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, conta com um guia de sobrevivência a uma possível, botar aqui de uma forma bem sugestiva, apocalipse zumbi no maior estilo, melhor prevenir do que remediar. Agora vem comigo aqui. Pensa na seguinte situação. Se eles têm um manual de protocolo há tempos, de onde eles tiraram essa ideia? Por exemplo, quando você pega ali o vírus da raiva, o vírus ele muda completamente o comportamento do animal que foi afetado por esse patógeno. Resultado, a ação do vírus da raiva é bem similar àquele outro patógeno que eu citei que ataca os ratos e controla o cérebro, não de uma maneira universalizada, mas influencia.
Nesse sentido, o que nos garante que não possa haver mutações expressivas e perigosas ao ponto de se evoluir para um controle universalizado? Porque essa questão aí do zumbismo, eu não sei se essa é a palavra certa, ela não é um perigo somente em humanos. Já pensou se aparece um vírus desse tipo e começa a afetar animais que são domésticos? O estrago que não ia ser? Fim dos tempos, Pentágono tem plano para apocalipse zumbi. O Coplan 8888 é um documento com várias ações para lidar com diversos cenários criados por um ataque de mortos-vivos. Existem procedimentos para lidar com zumbis patogênicos criados a partir de infecção provocada por uma bactéria. Zumbis criados por radiação e até zumbis conjurados por forças mágicas. O Pentágono tem isso. Algumas pessoas fazem algumas ligações com profecias bíblicas, etc e tal, só que eu já falei teologicamente aqui que isso não tem muito fundamento, tá? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, inclusive, que eu abordei sobre esse assunto. No entanto, a gente não pode negar a possibilidade, escatologicamente falando, né? Se tratando aqui de questões bíblicas, etc e tal. Ora, se o apocalipse, se o juízo final promete na Bíblia um cenário caótico e catastrófico, né? Inclusive com todo tipo de atrocidade, com todo tipo de tragédia natural, por que não pensar na possibilidade de um tipo de patógeno transformar as pessoas em verdadeiros mortos-vivos? A Bíblia não deixa isso específico, muitos interpretam algumas passagens lá equivocadamente, e eu já refutei isso no vídeo anterior, não vou falar aqui pra gente não tomar muito o tempo de vocês. No entanto, é sempre bom pensar na possibilidade, por que não? Já que a gente vai estar num cenário completamente caótico, segundo as Sagradas Escrituras. Partindo de um ponto de vista científico, ora meus amigos, se cientificamente nós fomos capazes de evoluir tanto, de transformar tanto o ambiente ao nosso redor e até mesmo a nossa própria genética em várias questões, por que não pensar na possibilidade de, por exemplo, um vírus passar por uma espécie de mutação sintética, mesmo que sem querer, alguém ali em laboratório fazendo testes, etc e tal, acabe gerando uma mutação sintética nesse vírus e esse vírus possa se tornar, sei lá, um verdadeiro gatilho para aparecer aí uma multidão de mortos-vivos que morrem por conta desse vírus. Esse vírus consiga universalizar o controle dele sobre o cérebro humano ou sobre o corpo humano e fazer com que a pessoa ou o indivíduo que morreu ou que é acometido por ele seja controlado por esse patógeno. Olha que loucura! Parece absurdo, mas existem várias teses e vários artigos científicos falando sobre isso. E como eu falei, que já acontecem em camundongos e com outros animais, e que o vírus da raiva é um bom exemplo de como isso poderia ser caso fosse evoluído. É interessante, não é? Sobre essa doença que apareceu no Canadá, constantemente sempre se descobrem novos patógenos, novas doenças, né? Eu não sei dizer se isso seria uma porta aberta para essa teoria de apocalipse zumbi, etc e tal. Mas não é à toa que existem especialistas fazendo ligações com esse documento que existe no Pentágono, com esses estudos anteriores sobre patógenos que causam algumas características mínimas ainda de zumbis em seres vivos. E por que não esse patógeno não poderia ser uma porta aberta, uma porta de entrada para esse tipo de coisa? Já que nós já estamos lidando aí com uma doença que surgiu e, de certa forma, dominou o planeta de uma hora para outra, que é o Covid-19. Existem aí várias divergências, tem gente que acredita que foi criado em laboratório, tem gente que acredita que foi criado de forma natural, etc e tal. No entanto, não importa de onde saiu o Covid-19. O Covid-19 mudou a realidade do planeta. O que garante que outro patógeno que venha causar mais danos à sociedade não possa surgir e não possa evoluir a esse ponto? Parece teoria da conspiração, tá? E pode ser até chamada de teoria da conspiração, mas eu trago aqui mais por uma questão de reflexão. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso aí nos comentários, tá bom? No mais, agradeço a todos pelo carinho e audiência, acima de tudo pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom, sayonara, tchau, tchau. Comenta aí o que você acha, tá?